E que a graça e a paz do Senhor Amém, esteja, graças a Deus. amém, esteja com todos vocês, que a paz do Senhor esteja. Vamos aqui, meus amados irmãos, mais uma noite, terça-feira, né? Para a glória de Deus, Deus nos concedeu essa oportunidade. Feliz de poder rever aqui os irmãos, né? Nessa nossa jornada de discipulado, que tem sido uma bênção. E Deus tem trabalhado e tem feito grandes coisas na nossa vida, né, meu irmão? Então, vamos aqui iniciar, né, esse momento com uma oração. E assim, depois, logo após, nós estaremos dando continuidade às nossas lições, né? Os tópicos que a gente tem abordado, tem sido de grande valia para o discípulo, para a discípula de Cristo. Vamos fazer a nossa oração inicial. Amém? Ao Senhor Jesus, nós damos graças, Pai, por mais essa chance, essa oportunidade. Pai, louva-te por cada vida que se encontra, Pai, neste momento, Pai, conectado. Louva-te pela vida dos meus irmãos. Pai, glorifica o Senhor, porque sabemos da importância de estarmos aqui, Senhor. Estamos relembrando, meu Pai, as bases, Pai, do discípulo, de uma discípula de Cristo. Os dias são difíceis e maus. E todos aqueles que pretendem, Pai, chegar aos céus, devem dar atenção às bases, Pai, que nos sustentam. Ó Deus, que tu possas continuar fluindo nesse momento, nessa reunião, que tu possa entrar na casa de cada irmão, trazer sabedoria, inteligência, trazer, Pai, clareza nesses momentos, como o Senhor sempre faz. Que o Senhor continue a operar em nossas vidas, Pai, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Nós agradecemos pela essa oportunidade. Que o Senhor abençoe cada vida que está conosco nessa noite e que Tu possas, Pai, fazer cada um de nós continuar firme, sendo verdadeiros discípulos do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos obrigado, Senhor. Amém e amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor por esta oportunidade. Nós estaremos dando continuidade no nosso discipulado. Nós estamos já indo para os finalmente, né? E glória a Deus que realmente foram momentos muito marcantes, muito importantes na nossa vida, né? E que é muito Verdade. gratificante estar com todos vocês falando sobre a palavra, conversando sobre tudo que está acontecendo também. Então, queridos, vamos lá, todos com a sua apostila, todos com a Bíblia na mão. Vamos continuar nossa jornada aqui para a glória de Deus. Nós estaremos entrando no tópico, né? Tópico diferente. Estávamos vindo, né? Falando sobre as doutrinas dos últimos dias, da escatologia, né? Arrebatamento, né? Juízo final. Então, foi tão maravilhoso falar sobre esses assuntos com os nossos irmãos, com todos vocês. E agora, nós partimos de um outro tópico, né? E agora também, não menos importante também, que é a gente falar sobre a defesa da fé, né, irmãos, que é imprescindível para um discípulo, para uma discípula de Cristo. Então, é importantíssimo para mim e para você, irmãos. Esse é o momento que nós temos que cada vez mais estar atento e estar prontos para esse combate que é crônico hoje nos nossos dias, né? As heresias, é crônico hoje nos nossos dias, aqueles que apostam da fé e criam outras e outras, né, doutrinas que não são bíblicas. E o único meio para a gente combater isso é fazendo um exame diário da palavra de Deus, tendo a palavra em nosso coração, e somente assim, meus irmãos, nós vamos conseguir combater e vencer e não estar também entrando nessas heresias. E é importante esse momento que você esteja pronto com a sua Bíblia na mão aí. Amém, meu irmão? E assim vamos nesta jornada de discipulado. Vamos aqui. Os irmãos quem pode estar iniciando essa leitura para a gente, levanta a mão e pode estar lendo para nós aqui a defesa da fé. Deixa que eu leio. Amém. Página 56, Defesa da Fé. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. O presente manual foi elaborado segundo
o princípio bíblico de que com a Escritura, se interpreta. Interpretar a Bíblia desta forma é o único meio de nos protegermos contra distorções, acréscimos e omissões concernentes à palavra de Deus. De fato, a falsificação da palavra é algo bastante comum hoje em dia, e que, na verdade, ocorre desde os tempos dos apóstolos, tal como Paulo revelou em uma de suas epístolas. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2:17. Paulo alertou também que esse problema se agravaria com o passar do tempo, a ponto de os próprios ouvintes desejarem ser enganados. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Sem dúvida, estamos vivendo esse tempo profetizado a respeito do qual Pedro também escreveu. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamentos, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormirá. 2 Pedro 2, 1 a 3. Sendo assim, é importantíssimo que todos os discípulos de Cristo saibam identificar uma heresia e dela se proteger, batalhando pela fé na defesa da verdade bíblica. O método apresentado a seguir visa ser um auxílio na identificação de heresias. Ele é baseado nas 4 operações matemáticas e não é uma criação minha, embora aqui esteja um tanto aprimorado. Pode continuar? Glória a Deus. Como identificar a heresia? Dá uma pausa, querido. Dá uma pausa. Quer ler? Uma pausa, desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre essas partes que você acabou de ler, né? Importantíssimo nessa noite, e que realmente, irmãos, que nós estamos vivendo exatamente o apóstolo Paulo, o que as cartas de Judas, né, ele diz, né, na palavra. E veja como é muito importante esse tópico, porque nos revela, né, exatamente o que nós estamos vivendo. Essa necessidade que Paulo tem de escrever, a exortação que ele faz ali, tanto nas cartas e também em Judas aqui também, como foi no começo, a batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Você vê o problema que Paulo enfrenta em Coríntios, né, e já a existência de tantos falsificadores, tantos apóstolos da fé, tantas pessoas que deturbaram a palavra de Deus, tantas heresias, gnósticos, docetismos. Então, você vê que a igreja enfrentou diversos problemas, diversas seitas que se geravam e queriam realmente minar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus. Tantas coisas a gente vê, ficou sabendo, e aqui na carta aos Coríntios, é claro que isso está claro para a gente que existiam falsificadores, né? E como Paulo fala, nós não somos como esses falsos, né? A gente prega a palavra de Deus, né? Com sinceridade, como Deus na presença de Deus, como tem que ser, como deve ser.
E assim, queridos irmãos, vocês e nós, vamos colocar como nós, devemos então batalhar por essa fé, devemos ter fazer essa apologética, né, que é a defesa da fé, da doutrina do Evangelho de Cristo. É importante a gente zelar cada vez mais pela palavra e por tudo aquilo que a gente recebeu, né, de fato. Então, a Bíblia, ela é o único meio para que a gente possa, então, irmãos, não se sucumbir a tudo isso que está aí. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis que avolumou e grandemente as heresias no nosso tempo. Você, melhor do que eu, sabe disso, muitos de vocês são estudiosos, né, do tempo em que nós estamos vivendo. Tantas heresias têm sido infiltradas, né, irmãos, no nosso tempo. Tantas doutrinas falsas, tantas seitas, né, tantas pessoas com má intenções estão aí pregando, falando mentiras, né, sobre a palavra de Deus. Isso é algo realmente que faz um estrago sem precedentes, né, meus irmãos? Que é como um veneno, né? É como um veneno que vai se espalhando, a pessoa vai ali, vai tomando, e ali a pessoa vai se envenenando, porque isso é coisas que é diabólico, são coisas que realmente fazem com que a pessoa saia, né, da doutrina da palavra de Deus. Então, eu queria fazer esse primeiro comentário, né, devido à importância do tema, devido à importância desse tópico, né? Você vê que está por último já, porque é algo que está acontecendo nesse exato momento. E nós devemos estar atentos, meus irmãos, estar realmente preparados, né? E a única maneira, repito, de não cairmos nessas doutrinas falsas, nessas heresias, é fazendo o exame da palavra de Deus continuamente. A minha missão, e louvo a Deus, porque isso é que Ele tem nos dado, é de cada dia mais e todas as vezes relembrar os irmãos da importância que devemos fazer da palavra de Deus. Nós temos divulgado todos os dias, né, o nosso plano diário para estimular claramente os irmãos a fazerem utilização da palavra, porque é somente com a palavra que nós não seremos, irmãos, pegos por essas heresias. Amém? Então, vamos comentando, irmãos, com toda certeza tem exemplos, né, aí do dia a dia que está acontecendo de seitas, de tantas heresias que está acontecendo nesse exato momento e que tem levado milhões de pessoas para o inferno. Veja como isso é sério, como isso é nocivo, como isso é como um câncer que realmente destrói a vida espiritual das pessoas. E por isso nós temos que batalhar. Veja como Judas fala ali na carta de Judas, batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Então, aquilo que foi dado para mim e para você, é preciso um esforço, é preciso luta, é preciso que você lute, assim, desesperadamente, e lute mesmo, porque, irmãos, está se proliferando cada vez mais falsas doutrinas no nosso meio, e já estamos totalmente aí, milhares e milhares de doutrinas, até mesmo dentro do cristianismo. Eu não falo de seitas que estão aí já. A gente está falando de doutrinas que está já inserido dentro de um cristianismo que hoje está aí e atrai multidões de pessoas. E é isso que a gente precisa estar atento e comentar, né, meus irmãos? Aí o Douglas já tem algo para falar, olha. Pode falar, meu amado. Calma aí. Makoto tá falando comigo. É... Sobre a, né, começando pela defesa da fé, é o tipo de coisa que eu vou contar mais caso meu assim, caso dia a dia mesmo, que eu penso também, né, defesa da fé. Igual eu estava conversando com um colega meu, né, que é cristão também, e eu estava mostrando para ele aqueles vídeos de irmãos que ficam em praças, né, pregando evangelho, às vezes eles debatem com pessoas de outras fés. E às vezes debate com gente, tanto com o pessoal progressista, né, o pessoal socialista, debate com o pessoal do Islã,
Principalmente mais de pessoal do Islã mesmo e socialista, que é quem gosta desse tipo de embate, né? E aí eu mostrei para ele e falei, não, é legal, né? Esse tipo de pessoa que tem esse domínio da palavra para conseguir. Tchau, Makoto. Tá bom, pode ir. Aí esse tipo de irmão que tem esse domínio da palavra para fazer essa defesa da fé assim, ainda mais publicamente, sob pressão, né? Porque a gente vê que eles estão sob pressão, não é pressão tipo qualquer pessoa, é gente que a gente conhece são pessoas que são violentas, né? E muitas vezes quando envolve polícia, em muitos países a polícia está do lado dos outros, né? Quase nunca está do lado do cristão. E aí esse meu amigo ele falou assim, eu não, sai fora, não quero, não queria. O que ele tinha falado? Ele tinha falado alguma coisa que não é o tipo de coisa que eu queria fazer, não. Tá, voltou no mercado? Eu comprei o caminhão. Comprei o caminhão, mostra pra mamãe. E aí eu fiquei pensando, eu falei, independente de a gente querer ser uma pessoa que vá debater publicamente, a gente tem que ter entendimento e saber defender, né? A fé. E eu, da minha parte, assim, eu percebo muitas vezes que eu sei a resposta, mas é bom a gente ter o domínio da palavra para poder mostrar na Bíblia também, né, para a pessoa, porque às vezes a gente fala, tá na Bíblia, mas a gente não sabe onde indicar. E o meu problema geralmente é esse, eu não conseguir. Eu lembro de onde que tá, mais ou menos, eu fico pensando, putz, mas que capítulo que é, que parte que era. E por mais que tenha, às vezes são passagens que eu já li mais de uma vez, mas não adianta só ler, né? Muitas vezes é questão de. Estava conversando com a Alessandra esses dias. Fazer um estudo, nem que seja um estudo pequeno mesmo, né? Estava conversando com a Alessandra sobre isso, tipo, vai ler uma. Não precisa nem ler um capítulo inteiro, mas ler só uma ideia, vai uns três, quatro ou cinco passagenzinhas que formam um entendimento. E uma coisa que ajuda muito a fazer a gente lembrar é anotar, né? Fazer, ou escrever o que a gente entende, escrever as referências, né? Porque eu acho importante, ainda mais nesses dias de agora, que as pessoas estão enfrentando, né? Muita gente fica enfrentando a gente. E esses dias na editora, teve um menino que a gente estava resolvendo o problema lá, né? Dos quadrinhos lá. Aí o menino que fica do meu lado, ele falou, nossa, graças a Deus consegui. Aí a outra menina, que ela é progressista, tudo, ela falou assim, não dá graças a ele não, porque ele faz esses problemas para fingir que resolveu, para ele receber, só para receber a sua adoração. Ela falou, eu falei, meu Deus, eu falei, não, Meu nada a ver. Deus. Eu falei, Nossa. meu Deus. Eu falei pra ela, você tá se eximindo da responsabilidade, tá? Mas a minha chefe foi lá e falou assim, não, tudo bem. Ela fez uma piadinha para não entrar na discussão, né? Que eu já estava preparado para entrar na discussão. Mas é o tipo de coisa que são uns pequenos enfrentamentos assim que a gente tem que saber, né? Responder com amor, claro, que às vezes muitas vezes a gente fica com um pouco de raiva, né? Que a gente não gosta de que falem mal do nosso Deus. E aí já teve outras vezes também, outros momentos, mas é o tipo de coisa que muitas vezes eu já percebi que por mais que eu conheça, eu não me senti preparado para responder da forma mais correta. E às vezes uma coisa que me falta, às vezes, é isso, é saber ter o domínio mais da fé, né? Porque eu até consigo falar tal, mas e às vezes do jeito que a gente fala, é como eu falei, né, antes. Se a gente só falar, vai parecer que a gente está falando de nós mesmos e não estamos pegando da palavra, né? Porque quando a gente pega da Bíblia, a gente tem uma base maior, porque a gente pode falar, ó, a Bíblia é um livro de 1.000 e poucos anos, de 2.000 anos, né? Aliás, muito mais de 2.000 anos, né? Porque a gente for pegar o Antigo Testamento.
E aí já tem uma base mais sólida do que a nossa própria palavra, né? Porque senão a pessoa pode desmerecer nesse sentido. E eu ia falar outra coisa? Eu ia falar da questão das heresias. Quando dessas passagens que a gente leu aqui do Paulo falando, Pedro falando, são heresias que eu estava vendo outros estudos esses dias, né? E é muita heresia que a gente acha que é de agora, é tudo coisa que desde essa época já falavam, né? É a questão de... Meu Deus, qual que era? Mas eu já esqueci qual que era, mas é a passagem que Paulo fala, ó, não se enganem por qualquer doutrina, mesmo que digam que foi escrita por um de nós, porque naquela época já tinha gente escrevendo cartas dizendo ser Paulo, dizendo ser algum outro irmão, só que eram pessoas só tentando distorcer, né, a doutrina dos apóstolos. E essas mesmas doutrinas até hoje, né, a gente vê bastante. Hoje mesmo eu vi uma meio estranha, assim, que até comentei com o pessoal na internet lá, que eu achei muito estranho que o cara está tentando ensinar. Tem outro, aliás, só hoje eu acho que vi duas doutrinas bem estranhas. Uma já falando que essa que todo mundo já sabe, que até Paulo ele combate em uma das cartas, que é falar que Jesus já voltou. Tem gente que fala que Jesus já voltou, já passou o reino milenar e todas as coisas que estão em Apocalipse já se cumpriram. E a outra que eu ouvi é também uma coisa que o cara mistura uma coisa com a outra. E tem outras doutrinas também, ainda mais a da moda é a doutrina que Deus aceita toda forma de família, né? Aí tem gente falando que Deus aceita homossexualismo, porque eu nem lembro qual que é a passagem que a pessoa usava para justificar isso, mas eles tentam, hoje em dia, o que mais tem? É doutrina, heresia, e ainda mais com a internet é muito mais fácil de proliferar, né, essas doutrinas. Naquela época, como eram poucas igrejas, recebia cartas falsas e se espalhava. Hoje em dia, por mais que sejam muitas igrejas, a internet pega muito, é muito mais abrangente e é tão destrutivo quanto naquela época, né? As mesmas heresias, os mesmos erros, né? E as pessoas continuam caindo nos mesmos enganos. Só isso mesmo. Glória a Deus, isso mesmo, são pontos importantes, que nosso amado coloca, isso é importantíssimo, né? Uma vez que nós precisamos ter realmente né, o total conhecimento da Bíblia, se a gente não tiver preparado, né, é difícil, né? É difícil. A gente sempre tem que ter em mente que é necessário um exame, realmente uma inserção muito grande, né, nas doutrinas bíblicas para realmente refutar, principalmente pessoas que são mal intencionadas, que estão por aí afora, no nosso trabalho, fazem parte do nosso convívio, né, no nosso... Então, muitas vezes a gente vai se pegar a isso, como o Douglas falou, como é que a gente vai se comportar? E aí a gente tem que pensar bem, e muitas vezes, como o Douglas disse, temos a resposta, mas qual será a forma, né, de abordar? Qual será a melhor forma de falar? É evidente que tem, por outro lado, a base nossa e a nossa, com toda certeza, a confiabilidade que nós temos na Escritura e a base, sempre a base nossa é a Bíblia. Tem pessoas que não têm o entendimento da Bíblia também. Se tem, e muitas vezes de uma forma equivocada, elas acham que entende, mas na verdade está totalmente desconexa da realidade bíblica. Então tem essa também. Se a pessoa não sabe os conceitos básicos da Bíblia, do Evangelho, mesmo assim ela tem uma visão totalmente diferente, equivocada, né? Por falta de conhecimento até, ela não consegue fazer né,
uma defesa daquilo, das convicções que ela tem, né? Então, já você e muitas vezes nós estamos já prontos, preparados, mas ela não tem. Então, é preciso fazê-la entender, né? Ensiná-la a palavra, para depois, então, dizer, fazê-la entender que ela está equivocada, errada nessa doutrina que ela está seguindo. Então, você veja o desafio seu, nosso desafio hoje. Ele não só está relacionado às doutrinas que estão por aí já, né, doutrinas seitas, vamos dizer assim, mas já está inserida no nosso meio, né, irmãos, no meio evangélico, as doutrinas, né, todas as doutrinas que estão aí avolumadas falsas, que diz que muitas coisas que não estão na Bíblia, mas mesmo assim eles pegam um texto bem fora do contexto para poder fazer uma doutrina, para poder falar coisas que a Bíblia não diz. Então você veja o tamanho do desafio do discípulo hoje, né? E é por isso que, como o Douglas disse, estudar, reler cada vez mais, pedir a orientação do Espírito Santo, pois cada vez mais vai se aumentar ainda mais, né? Esses equívocos, tanto por não conhecer, como também por má fé, por má, para realmente estar ali, realmente querendo deturbar, né, o evangelho genuíno. Mas que nós, isso é um desafio nosso, né? Todos nós, de realmente pedir sabedoria para poder realmente fazer essa defesa, esse combate, que muitas vezes a gente sabe que é bem complexo em alguns momentos. Tem alguns momentos que são, que não, mas tem momentos que são complexos, porque muitos hoje estão aí, dizem conhecer a palavra e realmente querem realmente fazer esse combate, mas nós precisamos da orientação do Espírito Santo todas as vezes, né, para poder realizar isso, né, fazer realmente essa defesa, né, nos defender contra os ataques que fazem, né, das escrituras sagradas e do Evangelho do Senhor. Isso, muito bom comentário do nosso irmão Douglas. Em contrapartida, meus irmãos, a maioria das pessoas, né, a gente precisa também entender que como Paulo escreve para Timóteo. As pessoas, elas no final dos tempos vão querer tudo isso, vão querer esses falsos apóstolos, falsos profetas, né? E Paulo está dizendo ali na carta a Timóteo, né, que as pessoas chegarão um tempo que vão ter coceira nos ouvidos, né? Vão amontoar para si doutores, né? Então, as pessoas vão querer. Então, hoje, que tem mais gente que são muito, muito mesmo pessoas que estão querendo isso, eles querem realmente essas falsas doutrinas, né, esses falsos profetas. Então, multidões nós estamos vivendo esse momento. Então, assim como Paulo, Pedro também falou, né, e isso nós precisamos também, por outro lado, entender que realmente hoje será comum cada vez mais as pessoas quererem esse tipo de doutrina, essas falsas doutrinas, né, essas heresias que estão aí por aí afora. As pessoas querem isso, né? Sentem em seu coração ficam tranquilos com relação às falsas doutrinas, os falsos mestres, e a gente precisa também entender que a palavra diz que nos últimos dias isso vai acontecer. Então, você veja, são várias nuances que nós precisamos estar atentos, né, e para realmente fazer essa defesa, estar atento, estar pronto em todo momento, sempre fazendo ali o exame da palavra para ir e o Espírito Santo pedindo a Ele nos dê o discernimento também do tempo que estamos vivendo, como também sabedoria para enfrentar, né, essas heresias que estão todas por aí, mesmo no nosso segmento, mesmo no cristianismo. Mas um método que está dentro aqui do nossa aula, que é bastante eficaz, ainda que seja básico, ele é muito eficiente para realmente lidar com essas heresias, para realmente lidar com tudo aquilo que realmente é contrário ao Evangelho de Cristo. Então, existe um método, e esse método está na nossa próxima leitura aí, ó. Então, como identificar, então, uma heresia? Então, é um método bem básico, mas que realmente faz a diferença. Se você for aplicar, vai fazer a diferença na sua vida, se você ali for realmente ali constrangido, se você for ali provocado com relação a isso. É um método que está na nossa apostila. Então, vamos ler, irmãos, como identificar uma heresia, né? E essa é um método que
podemos utilizar para toda e qualquer falsa doutrina que se cresça e que se nasça nesse nosso tempo. Quem se prontifica para ler aí, para gente? Página 58, né? Posso ler? Também tem. Bem. As quatro operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, podem ser utilizadas como método para o aprendizado das heresias, bem como para nos facilitar na identificação das denominações religiosas que as adotam. Adição, heresia de se acrescentar algo à palavra de Deus. Verdade bíblica. As escrituras sagradas contêm toda a informação suficiente para nossa plena orientação espiritual e prática cristã. Sendo assim, são heréticas as denominações religiosas que acrescentam ensinamentos contrários à palavra de Deus, baseados na sua própria tradição e ou no ensino de alguém. Atribuem aos escritos de algum líder do movimento, seja homem, seja mulher, quer esteja vivo ou morto, o mesmo grau de inspiração das escrituras sagradas. Desmerecem a Bíblia Sagrada como suficiente para adquirir o conhecimento que ensine o caminho da vida, preferindo orientar seus membros que leiam o que é produzido pela própria organização, seja por meio de livros, revistas ou sites, como se isso fosse indispensável para a salvação. Amém? Ainda tem mais aqui, né? Acrescentam um ou mais livros como igualmente ou até mais sagrados do que a própria Bíblia. Aí tem a refutação bíblica, né? Aqui os versículos. Continua, pastor, ou vai comentar? Comentar um pouquinho, Tê. Bom, Enquanto alguns irmãos podem já procurar pelo sim, menos umas referências sobre essa, como refutar tudo isso aí, então, se alguém tem Bíblia aí, pode estar procurando, né, algumas referências para a gente estar realmente sendo dinâmico aqui, queridos. Então, o que até leu aí, irmãos, é algo que realmente é o que acontece. A adição, olha realmente o risco, né? O primeiro método, então, nós vamos basear nas quatro operações matemáticas, né? É um método que realmente é eficaz. Você veja, esse primeiro método, adição, adicionar algo além da palavra de Deus. Então, se a é, palavra ela é nosso manual, né? Se é a palavra inerente, né? Que é tudo aquilo que está ali, né? É o suficiente para nós. Do porquê adicionar? Então, quando alguém adiciona, já está cometendo um ato de heresias. Ou, como até falou, coloca-se livros de algum determinado autor no mesmo peso que a Bíblia. Então, é, irmãos, já algo que não pode acontecer. Se nós temos um livro de um autor comparado e realmente colocando o mesmo peso que a Bíblia, aí você já refuta, já é algo que não é de Deus, é uma heresia. Vamos ser bem claros aqui, que existe hoje no nosso segmento, ou até seitas que fazem exatamente isso, colocam livros no mesmo peso que a palavra de Deus. Então, veja como esse método é muito eficaz. Então, qualquer pessoa que adicione, ou qualquer ministério que adicione livros, né? Ou qualquer tipo de outra situação, ou seja ele irmão, ou realmente profeta, né? Que já morreu, ou que ainda está vivo, né? No mesmo peso, né? De que nós somos amados de Salvador Jesus Cristo, né? Então, tem isso que está acontecendo aí, irmãos. Vocês podem ver que isso acontece nos nossos dias. Já realmente já adicionou. Então, se adicionou, é falso, é uma heresia, né, meu irmão? É uma heresia. E isso não pode acontecer. Não podemos desmerecer a Bíblia, não podemos, irmãos, colocar outro livro com o mesmo peso da Bíblia, não podemos colocar outra pessoa acima, né, do nosso Senhor Jesus, não podemos, né? Então, isso é heresia. Acrescentar algo da a palavra é heresia. Se você achou alguma referência para a gente poder ler, fique à vontade, né? Olha aí.
Vamos procurando aí, né, irmãos? Eu queria, não vou ler, mas eu queria só falar, dar um exemplo aqui Aí, de ó. uma, Amém. não sei se os irmãos conhecem, eu não sei se ainda tem a igreja da Santa Vó Rosa, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é o espírito, ela era como o Espírito Santo na igreja. Os irmãos viam ela assim, como o Espírito Santo que falava na igreja. Então não era o Espírito Santo de Deus, era essa, chamavam da Igreja da Santa Vó Rosa. Eu não sei se essa igreja ainda permanece, mas assim, anos 90 era muito bem conhecida. Então já é uma baita de uma heresia, né? Misericórdia, né? É, Olha aí, eu irmãos. não sei se temos também a Ellen G. White, né? Que Ah, é. os irmãos, primeiro, antes da Bíblia, vão consultar o que ela falou, né? É, Para ver se tiver desacordo com a Bíblia, eles ficam com a palavra dela, né? exatamente, exato. É, É, irmão, você vê coisas terríveis. Tem também lá o Joseph Smith, que é o livro de Mormon, né, irmãos? sim, É o que é colocado ali na mesma peso que a Bíblia. Eles tentam ali exatamente. colocar uma camuflagem, mas a realidade é essa. Então, o livro de Mormon, eles colocam, se eles pudessem tirar a Bíblia e deixar o livro de Mormon, eles Ah, realmente é fariam isso, verdade. fatalmente. Então, e você vê que o poder aquisitivo que essas seitas têm. A gente vê esses templos bonitos, né? Eu estava passando na rua, vi um templo de Mormon, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Então você vê uma boniteza assim gigantesca, É, né? E realmente eles têm um poder aquisitivo, né? Porque vem de fora e como eles estão crescendo com os missionários que eles colocam, tipo igual os de Jeová, nas testemunhas de dois em dois, né? Para poder ali aliciar, né? Ali as pessoas para fazer os cursos lá, os, né? Os cursos que eles têm lá, mas você veja como isso, né, tem sido nocivo, né, irmãos? São muitas ameaças que temos que enfrentar e o povo, né, tem se sucumbido a isso, né? Isso é que é triste. Essa questão que a T levantou realmente, olha, eu não sabia da existência dessa igreja, mas é, você vê, comparar ao Espírito Santo, né? Isso é realmente é. uma blasfêmia gigantesca, né, irmãos? E existem pessoas que acreditam nisso, né? E Ah, têm muitas, acreditado, né, filho? Isso é muitas. terrível, terrível, né? Tantas outras que tem aí que a gente, né? Vocês talvez conheçam. Se alguém conhece, pode comentar aí, irmãos. Algum nosso já passou por alguma, fique à vontade, né? Comentar aí é um muito importante, é interessante a gente comentar sobre essas igrejas que estão aí, né, no nosso tempo, né? Estão aí, estão fazendo criando essas heresias, né? É triste demais, né, irmãos? A Triste demais. introdução da mezuzá para os cristãos, sendo que era uma coisa para os judeus exclusivamente, né? Vendendo arca agora a R$ 5.000. Olha, Uma é, arca pequenininha é 1.000, uma maiorzinha é R$ 5.000. olha, Uma igreja muito forte aí está fazendo isso, né? vendendo a arca é 5.000? Vendendo arca a cinco Ui, mil reais. Então, é introdução, né, de coisas que substituindo mesmo também o poder de é, Deus, né? mano, então você veja como estamos, hein, irmãos? Tantas coisas, É, né? muita coisa. Muita coisa. Então, a gente precisa, que cada vez mais, né? Estar atento e ligado, vivendo o Senhor e lendo a palavra cada vez mais, Espírito Santo, né? Ele nos orienta, né, irmãos? E cada vez mais ele pedir para que ele nos livre de toda essas heresias que estão aí, né? Essas indulgências, e cada vez mais tem se aumentado essas vendas, né, que tem acontecido, né, esses amuletos, né?
para então se trocar, né, se trocando pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus, e as pessoas estão aí aos milhares, né, nos adquirindo esses amuletos, seja arca, seja cajado, seja lá É, aquele que enrola ali, né, o que o judeu usa, né, esqueci o nome, né, não, aqui Talite? coloca, é um, tipo um Talite? pano de, isso aí, né, Talite, talit, né? é, Acho que é põe talite que aqui, fala. isso, e tá aí, meus irmãos, uns vendem, né, então tá uma coisa absurda, e a gente vê que cada vez mais está se aumentando isso, né, está aumentando muito, são heresias que têm sido introduzidas dentro do culto, né, e colocando realmente, né, ali no lugar de Jesus, no nome de Jesus, no lugar que realmente tem que ser do nosso Senhor. Tantas coisas aí, irmãos, tantas coisas. E aqui algumas passagens nos fazem lembrar, né, de tudo o que está na palavra, né, isso é muito importante. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12, você tem ali algo muito importante. E nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Então, irmãos, Vergonha. estão fazendo, colocando, né, pessoas acima do nosso Senhor Jesus. Quando até fala da Ellen White aí, né, então veja que como eles veneram essa mulher que já morreu, né, e continua a ser forte, a ser realmente aquela que guia, É, né, o adventismo, né, do sétimo dia, né, e isso realmente é assustador, ver tantas pessoas ali com tanta sabedoria, né, tantos homens e mulheres de Deus ali, né, e realmente se rendendo, né, a uma pessoa que a Bíblia fala claramente que é só por Jesus, a salvação é Jesus, Ele é tudo, né? E as pessoas leem tanto, estudam tanto a Bíblia ali, né? No Adventismo, e se sucumbem a isso, né? Isso é que é impressionante. é Isso é impressionante, né, Tê? verdade. Eu também fico assim, sem entender. Sem Cara, entender isso aí. é difícil, mano. É, É difícil. Mas está acontecendo. Então, meus irmãos, estejamos atentos a isso, estejamos cada vez atentos e venhamos nos blindar contra toda e qualquer heresia que realmente vá contra. Então, adicionou algo que não está na Bíblia, colocou o mesmo peso, colocou alguém maior acima de Jesus. Isso, irmãos, você já rejeita, você já vê que é heresia. E aí, vamos para a próxima aí. Outra, outro tópico aqui que fala mais uma operação matemática. Você também pode também. É, Professora, a quer falar? Bela queria ler um dos Bela? versículos, passagens, né? Amém, Belinha? Fique à vontade, Belinha. Eu achei. Vai continuar, né, lendo aqui os versículos? Amém. Então eu achei Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Pode ler mais uma vez, Belinha? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Amém. Então, meu amém. irmão, é Jesus. Você vê que a palavra, ela é realmente suficiente para nós refutar, né, qualquer tipo de heresia que esteja aí, ainda que as pessoas continuarão nos seus delitos, né, de criarem. O importante é nós termos o nosso manual, ter realmente, utilizar ele para realmente não cair, não se sucumbir, né, não ir como a maioria, e realmente ter consciência de que estamos no caminho certo, que estamos dentro da palavra, de que qualquer outra coisa que fuge daquilo
que realmente é a palavra, irmãos, haja realmente a gente rejeita e realmente fica somente com a palavra. E é isso, não tem para onde correr. É a palavra que fala de Jesus, é a palavra realmente que nos dá condições para vencer. Nossa irmã Eliné, você conseguiu achar uma, Eliné? Algum... Ler. Isso. Pode ler, não. Até o 10. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e Glória a em teu Deus. coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, meu irmão. Então, Glória a Deus. não temos, né, o que falar. Então, Aleluia. Paulo foi bem claro aos romanos, né? Isso é uma maravilha, né? A palavra de Deus, ela é linda, né? Então, é Jesus, é Ele quem realmente, irmãos, é o Salvador, é Ele que é tudo para nós. Então, se alguém acrescenta, coloca outra pessoa e coloca como se fosse irmão de Jesus, que realmente veio, que realmente viu Jesus, né? Então, não interessa nada disso para mim, não interessa para nós, interessa para a gente é Jesus, né? Que a gente confesse, que a gente ali entenda que Ele é o Salvador, é o único que morreu por todos nós, é o único que nos salvou, é o único que vai nos levar para o céu, né, meu irmão? Amém, glória a Deus. Então, queridos, vamos adiante aí para outro tópico, subtração aí, né? Deixa eu ver aqui. Alguém pode ler para a gente mais esse tópico? Enquanto bem, tá aí. Ali, né? Pode ler ele, né? Subtração, né? Isso. Heresia de se diminuir a importância de Cristo. Verdade bíblica. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, sendo nosso único Senhor e suficiente Salvador. Sendo assim, são heréticas as denominações religiosas que negam que Jesus Cristo seja o único mediador entre Deus e os homens, bem como negam, por meio do ensino do purgatório, a eficácia do sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Declaram que Jesus seria um anjo ou arcanjo, ensinamento que faria dele apenas uma criatura de Deus, negando assim a sua divindade. Negam abertamente a divindade de Cristo, considerando apenas como filho que já teria passado sobre a terra. Consideram Jesus meramente como fundador de mais uma religião, igualando a Buda, Maomé, entre outros. Negam a divindade de Cristo e até mesmo a sua encarnação, ensinando que seu corpo era fluídico e apenas parecia ser físico. Veja aí, irmãos. Então, se adiciona heresia, também se subtrai, também heresia também. Então, muito importante, né, essa também a subtração e utilizando, né, adição, subtração, essa nossa identificação de seita, identificação de heresia que vai contrária à palavra de Deus. Então, veja que o nosso irmão leu, né, tentar diminuir Jesus, né, tentar diminuir a sua importância e aquilo que ele fez. Tudo isso a gente vê aos montes por aí, né, principalmente seitas que estão por aí afora, né, abarcando muita gente, muitas pessoas, tentando diminuir. Isso no passado já existia com o docetismo, com o gnosticismo, né, que acreditava que Jesus era realmente, de fato, um aeon, né, um anjo que realmente veio sobre ele, depois saiu. Então, tantas heresias já desde o primeiro século, né, tanto docetismo, gnosticismo, e hoje, né, aumentou mais ainda essas seitas heréticas que diminuíam Jesus,
colocavam ele como alguém que não era ali quem era, né? Não era o Filho de Deus, colocando ele como ali, diminuindo realmente o fato, né, a Jesus. Mas nós sabemos, irmãos, que isso é uma grande mentira, tentando, então, as pessoas igualarem a Maomé, né, a Buda, essas pessoas aí que vieram, mas todos eles morreram e não ressurgiram. O único que ressurgiu dos mortos foi Jesus Cristo, né? Então você veja, né, é o Salvador. Então não tem como, né, irmãos, a gente e acreditar nisso. É que é difícil entender que as pessoas acreditam, né? Isso que realmente é difícil. As referências bíblicas aqui são várias, né, que existem, e se você tiver com a Bíblia aí, nós podemos então ler alguns, né, para a gente poder estar realmente concatenando o que nós estamos falando aqui nessa noite. Alguém achou alguma referência aqui, irmão? Pera aí. Olha aí. Glória a Deus. 1 João 11, 1. 1 João 5:20, ó, está falando algo muito importante. 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida, a vida eterna. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, então Jesus, o Filho de Deus, é vindo, né? Deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, né? No que é verdadeiro estamos isso. Esse é seu Filho, Filho Jesus, Filho de Deus. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, veja como as pessoas querem diminuir. A palavra, ela exalta Jesus. A palavra de Deus, ela vai colocar sempre Jesus ali, irmãos, no lugar que ele deve estar, à destra de Deus, Filho de Deus. Então, por todas as vezes que você vê doutrinas, pessoas tentando diminuir aquilo que Jesus é e o que ele fez, aí você já sabe que é uma heresia. São pessoas que estão totalmente equivocadas, né? Destoadas da verdade. Isso tem acontecido bastante, né? As pessoas têm diminuído, né, a Jesus, diminuído tudo que ele fez. Tentam, né? Eles tentam abafar, colocando Jesus. Ah, Jesus, ele veio na Terra, mas foi só mais um, né, que veio aí ele era bom, ele era curandeiro, né? Ele fazia coisas boas, né? O Jesus histórico que as pessoas falam aí, né? Curava É, bastante pessoas, né? E tinha seus discípulos lá, né? Mas ele morreu, o Império Romano matou ele, né? Morreu. E é só isso? É. Não, não. Jesus fez, né? Fez tudo isso, mas também ele ressuscitou dos mortos. Isso é que é importante, a ressurreição. Ressurgiu, está à destra e virá buscar. Então, conta-se uma parte da história, meias verdades, mas não tudo, né? Mas a verdade, realmente, que é verdade mesmo, é que Jesus, ele veio, ali, cumpriu seu ministério, curou, ressuscitou pessoas, fez milagres, né? Libertou pessoas e chegou, fez sua missão, morreu, ressurgiu, foi para a destra de Deus e daqui a pouco virá nos buscaremos, nos levará para estar junto com eles para sempre. E é isso que é importante. Ter. é, então, vou aproveitar que eu estou com uma Bíblia apologética. A apostila fez referência a Judas 3, né? A Judas 3 aqui na página anterior, que é a hora que o Douglas leu. Aí, no 4 também, o versículo 4 fala assim, irmãos: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo.
Nessa Bíblia apologética, tem a seita do universalismo, né? Então, o que que eles pregam? Eles pregam que, no final de tudo, eles pregam um bem-estar final para todas as pessoas, independente de crença, independente do que fizeram, independente de qualquer coisa. Então, todo mundo vai ficar bem. Todo mundo vai ficar bem, inclusive os anjos, né, é colocado aqui dentro do universalismo, né? Então a gente sabe que não é bem assim, né? Então o universalismo prega isso, são bens, no final vai dar tudo certo para todo mundo, independente de como agiram, de como viveram, né? Se negaram a Jesus, não, Jesus então vai ter misericórdia de todo mundo e vai dar tudo bem. Né? Isso o universalismo prega. Aí, irmãos, está vendo? Realmente, isso, muito bem lembrado, né? Essa É, teologia universalista aí está bem crescendo bastante. é, E porque realmente é muito fácil, né, irmãos? É muito fácil pelas suas facilidades. Como a irmã falou, realmente, todos realmente vão estar bem, né? Todos vão ficar bem no final. Não importa o que você faça, todos vão ficar bem, todos estarão herdando, né? O reino. Então você veja como uma doutrina que é realmente bem atraente, né? Para todos, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade, né, queridos? A gente sabe que isso realmente é uma grande mentira que estão aí falando, né? E tantos autores que estão realmente indo para essa linha, né? Muitos autores que realmente são famosos, e Rob Bell, né? Eles têm lá o livro Amor Vence, e esse livro ele fala realmente que no final, o que até falou aí, né? Essa doutrina que todos vão ficar bem, inclusive os anjos caídos, inclusive, né, o nosso principal opositor, né? Ele terá sua chance também, né? Então, é isso que eles estão dizendo, né? Mas a palavra ela nos ensina totalmente o contrário, né, irmãos? E que você não caia nesse tipo de doutrina. Esta é muito bom colocada pela irmã, que é a doutrina que tem mais crescido nos nossos tempos, né? A doutrina do universalismo, que realmente abarca a todos, né? Une a todos o amor, né? Ele vai unir a todos, não importa o que se faça, o amor vai vencer, né? Então, as pessoas confundem muitas coisas, né? Mas a palavra ela é bem clara, você sabe, os tópicos que nós vimos anteriores, o que realmente vai acontecer de fato, né, no final dos tempos, né? Nós sabemos porque nós já lemos a Bíblia e sabemos que é nela que nós devemos confiar, não em qualquer tipo de heresia, ainda que seja fácil, doutrinas, tudo que é fácil realmente vai nos levar à perdição. Lembra do caminho estreito, né, irmão? O caminho largo, né? Largo, espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, né, irmãos? O caminho difícil e estreito é o que nos conduz à vida. Então, a palavra ela é bem clara, irmãos. Então, não há como a gente realmente ficar enganado se a gente estar ali concentrado na palavra. Douglas, levantou a mão? Eu tinha levantado, mas depois eu vi que já era 8h59. Mas vou só ler uma passagem rapidinho, Isso. de Mateus 8:24. Eu vou fazer um comentário depois. Diz que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui estava mostrando o poder de Deus, né? Que ainda na continuação, aqui não está falando para ler a continuação, mas na continuação. Ah, não! Ele coloca a vírgula ali, 11. Depois 11:19? Não. Não, tudo bem. Enfim, a gente sabe o que acontece aqui depois. O Jesus, ele para a tempestade só pela palavra, né? Mostrando que ele tinha domínio sobre tudo na terra. E
me lembrei de um momento, desses vídeos que eu assisti, que uma pessoa questiona um islâmico, né, um muçulmano, que ele tá falando lá, a gente acredita em Jesus, foi um grande profeta, tal. E aí o pessoal pergunta, e Maomé, né? Ele foi... Aí eles falam, também foi o maior dos profetas, tal. Aí o pessoal perguntou, mas e Maomé, ele fez os milagres que Jesus... Aí perguntaram para ele primeiro, você acredita nos milagres que Jesus fez? Aí eles falavam, sim, a gente acredita nos milagres. E Maomé fez milagre parecido? Ressuscitou alguém, parou a tempestade, curou alguém? Aí os muçulmanos ficaram meio assim, ele nunca fez isso, né? Mas ele ainda é o maior profeta de todos, tal. Então, eles não vão largar o osso de Maomé, porque é Maomé que liberou para eles tanta coisa, casar com mais de uma mulher, ele que liberou casar com criança, ter relação com animal, porque Jesus proibiu tudo isso, né? Então, para eles é realmente para mim é das maiores heresias, né? Porque o islamismo nega que Jesus morreu e ressuscitou, fala que ele morreu na cruz e acabou. Tá? Não tem como, é a maior heresia do século mesmo, né? Mas só isso mesmo. É isso, é o que estamos vivendo aí, né? Tem coisas que não dá para refutar, não, porque estão aí na palavra de Deus. Então, foi uma boa pergunta, né? O que Maomé fez? O que Buda fez? Né? O que lá os outros, né? Confúcio, o que todas essas pessoas fizeram, né? Não fizeram, né, mais do que Jesus. Se fizeram alguma coisa, não foi maior do que Jesus fez. Isso tem que estar bem claro e ciente, né, em todos nós, e entender que só Jesus. A ele foi dado poder de terra e nos céus, né? A ele foi dado. Então ele tem o poder, é ele quem vai julgar. Enganam-se aqueles que esperam, né, uma harmonização, uma, como se fala, uma salvação de todos, né? Não vai acontecer isso, né? Mas haverá um julgamento, vão separar as ovelhas dos bodes à esquerda, à direita. Você vê claramente a palavra nos ensinando isso. Então, meu irmão, é necessário nós nos vigiarmos e também, quando o Espírito Santo nos dá a direção também, falar as pessoas que estão equivocadas, talvez por não conhecer a Bíblia, outros com má intenção, que existem muitos hoje com má intenção. A gente poder ali estar na palavra, né? Essas pessoas. E a gente sabe que muitos estão cauterizados, mas enquanto ali existe a vida, a esperança, né, meus irmãos? Oremos para que realmente elas possam abrir os olhos, tirar essa cegueira e essa cauterização, deixar que o Espírito Santo age e realmente venha para a verdade, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós já estouramos nosso horário aqui. Nós vamos encerrar por hoje aqui, tá bom, meu irmão? Glória a Deus pela vida dos irmãos. O Douglas pode também estar fazendo essa última oração, não? Amém. Calma aí, Senhor, meu Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais uma noite, Senhor, com os irmãos, em adoração, Senhor, a tua palavra, em reconhecimento das coisas que o Senhor tem para nós, papai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudarmos mais sobre o Senhor, sobre a tua palavra. E hoje, Senhor, em especial, por aprendermos, Senhor, mais de como o Senhor descobrimos e percebemos heresias que têm jogado tanto esse mundo sobre nós, papai. Tantas coisas terríveis, Senhor, que falam contra o Senhor, que falam contra ti, Senhor, contra, Senhor, teu sacrifício, papai. Senhor, sabemos que muitas coisas que tem neste mundo, Senhor, são coisas perversas, papai, mas, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê orientação. Nos dê, Senhor, teu Espírito Santo, para que venhamos a compreender, Senhor, mais da palavra, mais da tua vontade, Senhor, para que estejamos preparados, Senhor, para responder a qualquer um que questionar sobre a nossa fé, papai.
Que tenhamos, Senhor, a tua palavra como espada, papai. Espada afiada, Senhor, de que nada adianta, Senhor, ter uma espada afiada, mas não sabermos manejá-la, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Treina-nos, Senhor, para que possamos, Senhor, manejar essa espada, Senhor, a palavra do Senhor, para que possamos, Senhor, cortar toda heresia e destruir todo o mal, Senhor, que tem afetado a mente de tantas pessoas que estão perdidas nesse mundo. Senhor, ajuda-nos, Senhor, que venhamos a carregar também, Senhor, nessas batalhas, papai, toda a tua armadura, Senhor, toda a armadura para nos protegermos do mal, Senhor, e podermos combater, Senhor, as heresias e as trevas que este mundo tenta nos jogar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, que todos venham a compreender, Senhor, mais, Senhor, da importância, Senhor, que tem, Senhor, em podermos conhecer mais da tua palavra e sabermos, papai, e também responder a todas as perguntas que tiverem quanto à tua palavra, Senhor, quanto ao teu querer. Obrigado, Senhor, esteja conosco. Guarde nossos irmãos ainda nessa semana, Senhor, que estamos na metade dela, que possamos, Senhor, estarmos ainda conectados a Ti, Senhor, e que não venhamos, Senhor, a cair nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que possamos, Senhor, estar com nossos olhos fitados em Ti, Senhor, e não nos desviarmos jamais do Teu caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, meu irmão, glória a Deus. Agradecer a Deus Glória a aqui Deus. pela vida dos meus Amém. irmãos. É uma honra estar com vocês, meus irmãos. Isso aí, estar falando sobre a palavra e louvo a Deus pela lucidez de cada um de vocês, pelo tempo que vocês separaram para estar aqui. É muito gratificante estar com vocês. É uma honra. Vocês são guerreiros, guerreiras, soldados do Senhor. E há esperança. Vejo que nós estamos no caminho certo. O Senhor tem nos dado graça, força e misericórdia, né, meu irmão? Continuamos com os pés no chão sempre, com a palavra de Deus no coração, né? E cada vez mais zelando por ela. Assim nós não vamos cair, né, nesse engodo que está aí. É verdade, o Gustavinho está quieto, os irmãos aí das Meritas, mas eu creio que os irmãos estão aí ligados, né? E já de estar aqui já é uma honra, né? Já é um grande valor. Agradecer a vocês, meus irmãos, vocês são bênção demais. Vamos às bênçãos apostólicas. Antes que eu esqueça aqui, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde hoje, para todos sempre. Nos diga amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Amém, meu Deus. Irmãos, Deus abençoe. Beijo grande. Até a próxima, hein? Deus Amém. abençoe. É. Até